aqui. Pai, nós queremos nos colocar à tua disposição. Faz o que o Senhor quer, faz como o Senhor quer e da forma que o Senhor quer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém, amém, amém. Sejam bem-vindos, meus queridos. Que saudade. Para quem não sabe, esse casal mora no nosso coração, é da nossa igreja local, mas está passando um tempo aí pelo Rio de Janeiro, né? Então, estão no campus online, mas está fazendo uma falta. Um abraço apertadinho do céu. Vamos com tudo. Então, hoje eu convidei eles para a gente conversar um pouquinho, porque, como eu tenho dito, né, o livro ele é um plano de voo sobre uma relação entre uma viagem de avião e a nossa vida cristã. E tem um capítulo do livro que fala sobre exatamente depois que o avião atinge a altitude, é necessário manter a altitude. E quando eu estava pensando sobre todas essas lives, o Senhor falou muito comigo. Fala sobre família, como é importante manter essa altitude, não só como indivíduos, mas como família, né? Quanto família, quanto casal. E aí eu pensei muito em vocês e eu sei que vocês têm algo a acrescentar na nossa vida. E eu queria que vocês começassem falando como é que foi assim. Vocês são quanto tempo casados? Como é que foi desde o começo? Se sempre foi assim, como é hoje? Como é que me conta um pouquinho aí, um testemunho de vocês? Começar. Bom, vamos lá, né? Eu agradecer, Islane, pelo convite, da morrendo de saudade de você, um monte de gente aí de Recife, mas vai falar um pouquinho, eu creio que Deus tem um propósito, nada é por acaso, Sim. não é fácil chegar até aqui para nenhum de nós, mas Deus nos sustenta assim. E assim, quando a gente começou a namorar muito cedo, né? Na escola ainda, com 17 anos. E a gente imaginava que ia ter uma vida juntos. Começamos a namorar, decidimos casar. Eu, estagiário, Angélica, call center. Você, Improvável. improvável. O pessoal perguntava, vocês têm certeza? Eu tenho. Mas é o que? Ela está grávida? Eu disse, não. A gente quer casar mesmo. E a gente casou, a gente não era evangélico, né? Sempre fomos cristãos, né? Igreja católica, então a gente casou. Sim. E pouco tempo depois nasceu Heloísa, a primeira filha, e hoje tem 17 anos. A gente passou 7 anos entre namoro, noivado e casamento. 7 anos, 7 longos anos, para tentar pagar a feira, pagar o casamento. Não foi fácil. Com a ajuda do meu pai, dela, casou, né? Católica. E um ano depois, que nossa filha nasceu, já com 3 anos de casado, a Angélica tinha mais intimidade, assim, mais busca ao Senhor do que eu. Né? Eu sempre fui um pouco empurrado, assim, gostava muito desse papo e tal. E ela começou a frequentar algumas igrejas e conversando e chamando, amigas convidando ela para conhecer algumas igrejas. Terminou que a gente foi conhecer a igreja dela, eu amigo também, casal. E ali a gente se converteu, né? Sim. E essa amiga, eu sabe aqueles de repente de dois? Eu estava, nesse momento eu estava desempregada, estava em casa, pedindo ao Senhor uma resposta, estava buscando, estava colocando o currículo, e de repente ela liga para mim, né, perguntando como é que eu estava. Aí eu disse, eu estou em casa. Esse caso, eu voltei, você sabe, licença maternidade. Então, depois,
fui desligada. Aí ela disse, meu Deus, eu já não acredito, já formada, já com experiência e tal. E aí, aquilo, né, eu creio que foi Deus que incomodou para ela me ajudar. E assim aconteceu, eu fui realmente trabalhar numa empresa que ela indicou para um rapaz que era um coordenador, e de lá, essa aproximação, né, que a gente se conheceu, foi uma amiga de faculdade, e aí ela me mostrou, né, mais ainda o que ela estava vivendo em Deus. E disse que estava frequentando uma igreja, ela também era uma pessoa muito católica, e o Senhor, ele tinha falado com ela de uma forma que ela disse que estava sem entender, mas estava amando, e começou a compartilhar comigo, né? E aí foi quando eu disse para ela, assim, amiga, olha, ultimamente eu tenho orado, na época eu era católica, eu dizia, eu tenho rezado, né? E eu tenho sentido dentro de mim um vazio. Ela disse, amiga, eu sei que vazio é esse. Sabe o que está faltando aí para preencher? É Jesus. E assim nos fez o convite. Nesse dia que a gente marcou para se encontrar, não deu para eu ir para a igreja dela. Fomos para a igreja para deixar a amarela. E quando chegou lá, para você ver como ele é sujo, né? Chegou lá, eu fazia acho que um mês no máximo, eu tinha comprado um celular. Eu me lembro bem dessa cena. O celular caiu do bolso dele. Quando a gente veio se dar conta de que esse celular não estava com ele, a gente já estava chegando em casa, e foi quando ele se desesperou e voltou, né? Mas essa volta foi realmente algo de Deus, porque Deus mostrou, principalmente para ele e para mim, que o cuidado do Senhor, ele é constante. O celular, os irmãos já tinham guardado, estava com o irmão, e foi quando aquilo ali para a gente foi confrontador. Eu disse, meu Deus, a gente está na casa de Deus, isso não acontece. E aí o Senhor mostrou para nós o cuidado, né, que Ele tem com nossas vidas. E desse momento, então a gente meio que decidiu ir para a igreja dela. E aí foi quando lá eu me converti, eu também, e aí começou a nossa jornada no Evangelho do Senhor. E aí, para continuar, teve aí um milagre, né? Sempre o Senhor faz um milagre. Antes disso acontecer, nós nos preparamos para engravidar. E aí foi quando eu descobri que eu estava com um cisto na mama. E aí foi interrompido esse período, né? Aí eu fui procurar médicos. E aí foi quando eu disse, meu Deus, eu fui para o médico em busca de uma situação, né, para engravidar, e não aconteceu. Mas o Senhor, Ele é provedor. Ele é o Pai, né? Ele realiza sonhos. E com pouco tempo depois que eu fiz cirurgia, fiz todo o tratamento, 6 meses depois, estava eu grávida de Heloísa, né, minha primogênita, né, feliz, né, Glória a Deus. Com Elo. E assim, sempre Deus, ele tem mostrado para a gente que nossos filhos são bênçãos que Ele nos dá para a gente cuidar, zelar e mostrar o caminho, né? E aí, de lá para cá, nosso caminhar com o Senhor sempre foi nessa crescente. E eu agradeço muito a Deus, porque cada vez mais que a gente se aprimora no conhecimento, a gente vai fazendo as nossas melhores escolhas, né? O nosso caminho vai sempre mais se aproximando de Deus, e a gente vê que Ele sempre tem provido tudo para conosco. Amém. Eu quero pedir desculpa ao pessoal, que eu não sei se está cortando para todo mundo, mas eu acho que o pessoal está dando para pegar a mensagem. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque eu não sei se é a minha internet, se é a de vocês, mas vamos com tudo. Então, quando vocês decidiram realmente botar o Senhor no centro, foi que as coisas começaram a ficar mais estabilizadas, não foi assim? E depois que vocês colocaram o Senhor no centro, a gente também sabe que depois que a gente estabiliza algumas coisas, é que a nossa fé começa a ser provada, também não é assim? É verdade. E nessa provação, houve momentos teve que haver o quê? Obediência em alguns momentos, não é? Para poder se manter naquilo que o Senhor separou para a gente. A gente tem que realmente, muitas vezes, sermos obedientes, em todo o tempo, na verdade. Mas eu queria falar especificamente assim, vocês viveram momentos em que estava uma tempestade grande e vocês precisaram obedecer e não tomar decisão naquele momento, esperar a chuva passar
Ou já chegaram a tomar alguma decisão precipitada e teve algum fruto ruim disso? Vocês já viveram a situação que tomou uma decisão precipitada e depois, ou que tomou uma decisão acertada no tempo sem estar com a tempestade? Olha, eu lembro, com certeza, em algum momento nós tomamos das duas formas decisões precipitadas, né? Principalmente no início da caminhada. Eu acho que quando a gente conhece o Senhor, no início da caminhada, a gente fica muito ansioso, né? E a percepção da voz de Deus, ela vai amadurecendo, você vai desenvolvendo essa percepção, né? Então, até você ouvir um comentário, alguém falando algo que é de Deus e você perceber que não é de Deus, demora. E aí você fica naquela, vou para onde, escuto, não estou escutando, estou esperando alguém falar. E em alguns momentos, com certeza, nós tomamos algumas decisões precipitadas, mas eu me lembro bem assim, de uma decisão que a gente orou bastante, a gente já tinha alguns anos de igreja, né? E foi uma decisão que foi muito difícil para mim, mas foi uma decisão boa. Assim, foi um caminho que Deus realmente colocou para a gente. O que acontece? Quando a gente estava lá já alguns anos já convertidos, né? Eu na época, de converti, eu fazia parte do ministério de louvor de lá. E assim, Sim. Foi por onde eu me atraí, na verdade. A música, Sim. o louvor, foi o canal que me buscou, vamos dizer assim. Que Deus te pegou. Pegou. Pra você ter ideia, eu me converti dentro de uma sala de escritório. A minha conversão, eu considero que foi dentro do escritório, um dia muito atribulado, eu botei um louvor no computador. Na época tem um CDzinho de mídia, né? Botei lá e disse que foi esse amigo, Vitor, que me deu. Eu não era convertido e eu vou botar isso aqui e vou me tranquilizar. E naquele momento, Deus falou comigo tremendamente. Assim. Então, o louvor me fez chegar até Jesus, né? Até Deus. Sim. E eu entrei nesse ministério de louvor e fiquei alguns anos participando. Foi quando nos convidaram para assumir o ministério de casais. E assim, foi a primeira decisão que eu tive que abrir mão. Sabe aquele negar você mesmo? Eu disse, sim, sei. Não posso abrir mão disso, que Deus me chamou para isso, mas não foi só para isso. Sim. Né? Foi uma decisão boa, assim, porque abriu um leque de conhecer mais e mais e mais de Deus para a nossa vida, para o nosso crescimento, até porque, como casal, e aí vai uma dica para todo mundo, né, que é casal, a gente tem que buscar fazer algumas coisas em parceria. Não adianta um ficar para a esquerda, outro para a direita. Tá todos os dois no mesmo avião. Exatamente, tá todos os dois no mesmo avião. Não adianta querer, né, e sentar um na cadeira do lado do outro. Isso. Então, assim, chegou a ser, em alguns momentos, um conflito entre eu e a Angélica. Eu tinha uma programação, eu tinha uma agenda, eu tinha algumas coisas a fazer e ela não me acompanhava naquele ministério, né? E foi uma decisão assim que eu acho que o Senhor trouxe naquele momento para nos unir mais. Sim. Mas vale salientar que para ele não foi uma decisão fácil dele tomar. Não foi. Sim. Porque ele gostava, ele se identificava, né, com o de louvor, mas não foi fácil. E aí, diante disso, né, dessa decisão que ele tomou, a gente foi para o Ministério de Paz. E uma coisa que eu gostaria de salientar, que foi onde a gente aprendeu o que é orar junto. Sim. E porque a gente tem as nossas orações às vezes específicas de cada um de nós. Sim. Seja minha, mas quando a gente colocou, né, esse conhecimento de orar junto, era como eu estivesse falando para ele das minhas necessidades, né, daquilo que eu estava precisando, que ele não estava fora daquilo, mas ele também, eu escutava eles, e aí, assim, de houve um fortalecimento. A unidade. Casal, isso.
houve um fortalecimento Isso, do casal para que a gente realmente entendesse o propósito do Senhor para as nossas vidas. E eu isso. posso citar outro exemplo também de um conflito grande que acontecia entre nós, acho que o já vai lembrar aí do que Eu é. já sei qual é o conflito. E assim, eu era muito, quase uma pedra, né? Frio, calculista, e se não me provasse, É um Tomé. Ele, na verdade, era um Tomé, só acreditava no que ele estava vendo. se não me provasse Vendo, mais ver, eu não dava um passo à frente, né? E entendi. a Angélica não, era mais do reteté. Do outro, ousada no O Senhor. fogo, né, irmã? E isso, por incrível que pareça, era um grande conflito entre nós, né? Tínhamos os conflitos de casais, como todo mundo tem, mas o conflito religioso era muito grande e desestabilizava a gente, né? Sim, Muitas vezes nós fomos desestabilizados por religiosidade, né? Da sim. minha parte, um pouquinho da parte dela. E assim, foi outra tomada de decisão nossa que a gente teve que orar, que eu tive que entender que Deus tinha muito mais do que eu imaginava que estava diante de mim. Sim. Então foi um momento também bem difícil, Importante. difícil, mas foi muito bom. É porque assim, é exatamente sobre isso. Os dois, eu tenho percebido com alguns casais que nós conversamos, eu tenho percebido que muitas vezes parece que estão numa competição, né? É em uma competição. E isso é para cada um. Só que, na verdade, quando estamos casados e em família, Deus faz exatamente isso. É verdade que Deus põe pessoas opostas para estarem juntas, porque o que falta em Angélica sobra em Elton, e o que falta em Elton sobra em Angélica. E para acontecer essa estabilidade de altitude, porque vocês decolaram quando aceitaram a Jesus, quando trouxeram Jesus como centro, mas essa questão que você tocou aí é bem importante, né, Elton? Como assim, a gente saber que cada um vai ter sua intimidade com o Senhor, mas tem que haver um ponto de equilíbrio. Que hoje, por exemplo, eu sei que PH, do jeitinho dele, ele adora o Senhor, ele busca o Senhor, e eu sou mais expansiva, sou de outra forma, mas quando nós vamos orar juntos e quando estamos juntos, o Senhor usa exatamente o que falta em mim, que muitas vezes é o pensar, calcular e ver de outra forma nele. Então, eu queria realmente trazer isso aqui, porque muitas vezes a gente está fazendo tudo, quase tudo certo, obedecendo, indo à igreja, orando junto, mas a gente não para ver como, através da vida do outro, o Senhor vai trazer essa estabilidade, tanto na família, e saindo do casamento, indo para os filhos. Quantas vezes é através dos filhos que o Senhor mantém a altitude, né? Um filho diz um detalhe que os dois estavam ali discutindo e não vê, né? E os filhos são respostas, porque a Elisa com 5 anos já foi resposta para a gente, imagina os meninos aí, que já estão tudo mais velhos, né? Então, me fala um pouquinho da importância de ouvir os filhos para que essa altitude seja mantida. Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês trazem a voz dos meninos para dentro da conversa da família? Uma das coisas, sabe, eu sempre busquei, até porque eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, como pessoa. Eu fui filha, né, de pais separados, né, meu pai foi ausente. E minha mãe também precisou se ausentar bastante por trabalhar para nos ajudar. Então, eu, assim, percebia, né, muito, via essa necessidade de a gente sempre estar muito presente, de a gente falar daquilo que a gente estava sentindo. Até porque eu fui, os nossos filhos, nós não conhecemos, sabe, o comportamento de cada um, aquilo que cada um gosta, mas a gente também precisa entender que eles são pessoas, né? Por mais que a gente tenha ensinado, tenha dado a educação, mas eles vão se construindo, eles também têm as particularidades deles. E para a gente ter acesso a isso, a gente só vai conseguir
né, de muita troca. Então, não adiantava eu não ter essa base de confiança, essa troca com o Elton e querer extrair neles esse tipo de comportamento. Até porque é conosco que eles irão aprender a tomar esse tipo de atitude. E aí, com relação a isso, a gente hoje, né, vê que a necessidade é muito forte, principalmente quando eles vão aglutinando de tanta informação, né, vão crescendo, vão aprendendo, às vezes até confrontam, mãe, não é assim não, mãe. Olha, mãe, eu acho que é dessa forma. Até porque a gente precisa entender que eles são diferentes, né? A minha educação, né, a minha experiência é minha, não é a deles. E aí eu tenho que passar para eles um outro tipo de enxergar, sabe? E principalmente hoje, de acordo com a questão da percepção, isso em Deus. Né? Fazer eles também acreditar, mudar os pensamentos deles, as atitudes deles também em Deus. Porque certamente eles vão mais assertivos do que os meus, que eu não tive isso lá atrás. Né? Sim. E ela vai ser realmente cada vez mais melhorado, aprimorado a busca, né, os acessos sendo mais do que os erros. E aí hoje, algo que Deus tem mostrado para a gente, sabe? De estar longe, né, de tanta coisa hoje na igreja. Eu hoje estou aqui em casa, estou tendo mais a mãe do lar. E aí a gente tem tido mais tempo para que isso realmente aconteça. Então, que hoje a gente senta na mesa, a gente conversa, escuta um, escuta outro, como eles nos escutam também. E isso a gente tem mostrado para a gente o fortalecimento que a gente vive nele. Sim. Porque a família, ela é o nosso primeiro ministério. Não adianta Sim. da frente, a gente tem uma liderança da qual requer da gente também, porque, infelizmente, hoje a gente está rodeado de pessoas que sentem essa necessidade, né? Pessoas que precisam disso, né? De como até para sobreviver, de um relacionamento fortalecido. E aí, se a gente não estava, não é que a gente não estava fortalecido, mas sabe aquelas arestazinhas que a gente às vezes vai deixando? Eu estava na igreja, os meninos estavam também, mas sabe aquele momento da gente sentar junto para conversar, para cada um falar sobre um pouquinho, sobre aquilo que eles estavam vivendo, poderia melhorar? Sim. Só para completar, Elaine, uma coisa que eu já disse até a Heloísa, uma vez que ela estava fazendo a célula dela, ainda lá em Recife, e eu vi a sala tão cheia de adolescentes, jovens, né? E eu disse para eles que eu jamais vou subestimar a capacidade de um jovem, adolescente. Isso. Jamais Isso. vou subestimar o poder que um jovem tem, a força que o jovem tem, Sim. a compreensão que o jovem tem. Então, eles Isso. Para a gente surpreender. Se Isso. nós, como estivermos atentos e preparados para responder, a gente vai patinar. Isso. Isso. Assim, vão trazer coisas que você vai ser forçado. Exatamente. Isso. E buscar uma Sim. para mim, pai, eu estou estudando a Bíblia e eu não entendi aqui. Os judeus vão ser salvos ou não? Eita. Aí, olha, veja bem, senta aqui. Veja bem, peraí, deixa eu estudar aqui. Vamos ler Romanos. O que é que Romanos diz lá? Pelo tropeço de um povo, toda a nação foi salva. Imagine pela salvação dele. Então, você se começa a ter que buscar. Isso. E várias perguntas. Exatamente. Assim, é tão importante entendermos que os nossos filhos, independente da faixa etária deles, eles estão dentro do avião e eles vão colaborar para que esse voo, veja, assim, essa analogia que Deus me deu, eu acho que às vezes é infinita, porque cada vez que eu penso, vem coisas novas que eu já nem coloquei no livro, mas, por exemplo, isso mesmo não está no livro, mas se as crianças não são ouvidas, se a gente não procura entender o que eles estão passando, crianças que não dizem o que está entendendo dentro de um avião, como é que vai ficar perturbando, não é? Então, mas se você chama e explica o que está acontecendo e ouve a criança e
cessa o medo e explica, diz que vai ser só uma viagem, que está tudo bem, que a gente pode confiar no piloto, que a gente dá aquela atenção necessária, a criança já vai ter outro comportamento dentro do avião. Então, assim é na nossa vida, né? E, assim, a criança, ela literalmente é resposta de Deus para os pais. E a gente tem estudado sobre isso, a gente tem participado na escola de Elisa, tem um CT, que é um Centro de Treinamento para Pais Cristãos. Então, quem não conhece, já quero até dizer aqui, porque isso é uma propaganda que tem que ser feita na Ecoprime, aqui em Recife. E tem uma vez no ano, é uma bênção, inclusive a diretora vai estar conosco no lançamento do livro. E por quê? Porque a gente entende que a criança, ela tem que ser ouvida em todas as esferas, em todas as idades. E se você traz a criança para perto e não diz que, não, sai daqui que isso é besteira, isso é bobagem, isso não é assunto para criança. Não, a criança... E hoje em dia, se você não se colocar como interlocutor dos seus filhos, vai ter quem faça, né? O celular vai fazer, né? Então, assim, quando eu fui dizer para a Elisa que escrevi o livro, ela, mãe, você é uma escritora, uma autora. Eu disse, tá aí, meu filha. E ela disse, não, você vai ter que me explicar sobre o que é o livro. Meu Deus, eu tive que trazer o livro para 5 anos de idade, mas eu tive que fazer. Então, se vocês não escutam Elô e Pedrinho, como é que estaria, assim, se fosse, né, dar ruim, não dá, né? Se vocês não viessem construindo um relacionamento de confiança, como é que eles iam... Hoje eles tiveram a vida deles totalmente modificada, saíram da escola, foram para distante dos amigos, mas por que que tem dado certo? Apesar de que eu imagino que tem sido bem desafiador para ambas as partes, mas tem dado certo porque existe uma confiança. Isso. Como é que a gente vai falar para... Não, a gente, no congresso que a gente participou recentemente, o pastor falou exatamente isso, que não existe mais essa história de que esse assunto não é para você. Não, esse assunto, a gente deve conversar absolutamente tudo com os nossos filhos. Isso. Do formato que ele vai entender. Mas não tem mais essa de não, esse assunto não é para você. É sim, e a gente cabe a nós, direcionado a... Isso. E nesse capítulo, o último tópico que a gente fala para manter essa altitude é sobre o teu capítulo, para quando as pessoas forem ler, fala sobre a vida de Abacuque, né, do profeta Abacuque. E foi algo lindo que o Senhor trouxe e fala que Abacuque pode dizer lá no final que ainda que a figueira não desse frutos, né, que a videira não desse frutos, ele conseguiu chegar nesse ponto porque houve algo bem importante, e eu tenho dito muito isso, a falta de temor ao Senhor. Ele tinha temor ao Senhor, não faltava temor ao Senhor. Então, como é essa questão para trazer o temor para dentro da família, o temor a Deus, e não ignorar coisas que, não, isso aqui é besteira, todo mundo faz, né? Então não tem problema de estar na minha família. Mas se houver o temor do Senhor, vai ter problema, né? Isso aí é um assunto bem assim, importante, né? Porque a gente pode confundir o temor ao Senhor ao medo do Senhor. Isso. É pregado muito pouco sobre o temor, tá falando isso. Pesado, né? Deus está dizendo que Deus vai me castigar, Deus é um carrasco, e termina aqui por esse discurso, você deixa de falar sobre o temor ao Senhor. O temor ao Senhor nada mais é do que você fugir do pecado, você ter que ter essa responsabilidade de fazer a coisa certa, porque é certo. Isso. Né? Isso. Porque é o certo a se fazer, porque é o que fazer, é o que Deus manda fazer. E eu tenho que obedecer. Isso. Né? Isso. Não. Era isso que eu ia falar, obediência é tudo, né? Até porque a obediência, a gente é temeroso em tudo, a gente pensa, e mais ainda, a obediência ela também vai nos dando a condição de cuidar mais, para a gente tomar as melhores decisões. E quando eu tomo as melhores decisões, eu vou
Isso. Esse conhecimento de Deus. Porque Isso. na nossa vida, a gente buscando na palavra do Senhor, tem resposta. Então, quando eu vou para Deus, né, Senhor, eu não sei o que eu devo fazer, me mostra. Quando a gente começa a ter esse esclarecimento de Deus, certamente as coisas elas tendem a ficar melhor. E uma coisa, trazendo para a questão de avião, eu estava lendo, né, sobre o que você passou de Abacuque, que a gente tem vivido, às vezes a gente chega a falar sobre a questão de dependência de Deus. Ah, eu dependo de Deus. Oi? Eu acho que está na sintonia, meu amor. A gente depende de Deus. Eu sou dependente de Deus. E aí, quando a gente começa a ter essa questão de ter isso em prática, é quando a gente entende o que é a dependência de Deus. Uma das coisas, sabe, que hoje a gente tem vivido, né, nessa nossa vida aqui para o Rio de Janeiro, de fato, a gente viver da dependência do Senhor. Né? Por quê? Isso. Não foi uma decisão fácil de a gente tomar. Tanto que com certeza. Eu lá a proposta, tu vai precisar vir para cá, para o Rio, para a gente conversar, a gente vai orar, pedir a Deus, que Deus fala para nós, porque não é uma decisão que eu sozinho vou tomar, porque isso interfere na nossa família como um todo. Aí foi isso. Que orou, né, o Senhor, pediu o Senhor para nos falar conosco. E aí, o que aconteceu? O Senhor confirmou a nossa vida, mas eu precisei sair do trabalho. Como você bem falou, Heloísa saiu do colégio, esse ano é o último ano dela na escola, teve a formatura do terceiro ano, algo tão esperado, pelos alunos. Pedrinho também, né? Mas, assim, não foi uma decisão fácil, mas isso. Aí, onde eu quero chegar sobre a questão da dependência? Sabe uma das coisas que a gente hoje tem se aprimorado na palavra? Isso. Hoje, eu sou muito devocional todos os dias, porque eu tenho entendido que as primícias eu tenho que entregar ao Senhor. Isso. A oração ela tá sempre presente. Tudo, nós vamos orar. Isso. Então, eu tenho extraído, né, isso deles também, como também a gente tem que, assim, colocar na prática. Sim. Até porque eu tenho mostrado para a gente que viver na dependência dele é a gente viver dele. Né? Sim. Uma frase que eu já ouvi de um pastor, e para mim assim, surtiu muito efeito, que a fé, ela não é um sentimento. Não é aquilo que eu tô... Sim, não. Arrepio. Ai, eu tô de jeito nenhum. Se fosse, a gente estava frente. Né? A fé é exatamente a atitude que eu tomo, a ação que eu estou colocando em prática. Porque eu entendo isso. Dele. E isso, eu depender dele, é eu depender do Senhor para tudo. Isso não... Exatamente. Da minha família, da minha provisão. Porque ele não é provisão só da questão financeira, não. Ele provê. Não. Isso. Eu acho que o temor ao Senhor, ele traz essa dependência e a dependência isso. É uma cadeia. É uma cadeia, é um conjunto de coisas. Isso. E como é? Repete um finalzinho, não vi? Tem uma coisa sem não ter a outra. Não tem, não tem como, não dá, assim, né, como o pastor Luciano Subirá nos ensina também, a dependência, a obediência ela é absoluta, e para viver essa obediência absoluta, nós precisamos ter uma entrega absoluta, tudo tem que ser intenso. Se Jesus foi intenso no grau que ele foi, como é que a gente vai ser parcial? Não dá, né? E, assim, só para a gente concluir, e o profeta Abacuque, ele exatamente viveu isso, né? Porque, por temor ao Senhor, ele não se precipitou, ele soube esperar na torre de vigia. Nós precisamos aprender a esperar, desacelerar e esperar no Senhor. A altitude, ela tem realmente um padrão para ser seguido. O avião ele não sai destrambelhado depois que ele sobe, que rompe as turbulências. A gente, para chegar no destino, tem um tempo, e ele vai ali naquela constância. E assim, exatamente, o temor ao Senhor, ele vai trazendo o que é comum do mundo. Hoje é um dia bem específico. Hoje de manhã não, hoje é o dia da mentira, que sempre diz que é mentiroso. Não, Elisa, isso não existe.
A gente tem que ter temor, Senhor, para tirar essa cultura maligna de dentro da nossa casa, sabe? Então, tudo isso, aos pouquinhos, a gente vai tirando e vai mantendo a constância ali, né? Vai tirando e vai mantendo a constância. Então, a obediência, por isso que muitas vezes as pessoas acham tão difícil obedecer, porque vai na frente do temor. Mas quando a gente teme ao Senhor, conhece a palavra, como a Angélica estava dizendo, depende do Senhor, todos os dias está ali no colinho de papai, no devocional, recebendo. É quase impossível a gente não obedecer, minha gente, não é? É quase impossível, a gente erra, a gente desobedece, porque somos pecadores ainda, vivemos no corpo falível, mas tem que ser um equívoco, tem que ser uma exceção, e é quase impossível. Quando a gente desobedece a Deus, meu Deus, o meu mundo cai, viu? E a gente tem que lutar para não ficar na culpa, porque Deus perdoa a gente, mas a gente fica tão mal porque desobedeceu, que a gente tem que lutar para não ficar na culpa, né? Sim. Então, esse estilo de vida, ele é possível, né? A gente não deveria se preocupar em obedecer, a gente deveria se preocupar em depender. Isso. Exatamente. Exatamente. E é só reforçar, para iniciar aqui a minha fala sobre a questão de fé, que fé não é um sentimento, fé é um posicionamento. Eu preciso posicionar. Isso. Isso. Então, para eu querer que as coisas mudem, eu tenho que mudar. Para eu querer inovar, para querer quebrar paradigma, eu tenho que fazer. Então, tudo depende de mim, Deus. Então, se eu busco, se eu faço meu devocional, se eu oro, se eu cada vez mais crio intimidade com o Senhor, certamente Ele vai nos ouvir. O nosso casamento vai ser mais fortalecido, a nossa família também vai ser fortalecida. Porque tudo é completo, é um conjunto. Não pode... É um combo completo. E aí a viagem vai ser maravilhosa. A gente vai ter turbulência no meio do caminho, mas vai se manter ali, porque o Senhor vai estar conosco, não é assim? Então, eu quero agradecer vocês, foi um tempo maravilhoso, só para deixar as pessoas com um gostinho para ler o livro, que eu sei que esse livro ele está vindo do coração de papai para as nossas vidas. Eu não vou me cansar de repetir, só fui uma luva, e eu creio que depois do dia 8, muitas vidas serão alcançadas para a honra e glória do Senhor. E só reforçando, dia 8 de abril, às 7h30 da noite, vamos ter um evento online e a gente vai lançar inicialmente o e-book e vamos vender esse e-book para poder esse livro físico chegar, que o intuito é esse, é gerar o valor para termos a gráfica, porque o livro já está pronto, não precisamos de editora, está tudo certo. Ontem me perguntaram, qual é a editora? Eu disse, do céu. Porque Deus mandou. Mas minha gente, Deus mandou os voluntários, tem tudo, tem editora, revisora, capista, diagramador, tudo do céu. E aí agora a gente precisa da gráfica. E a gráfica ela vai acontecer, porque já está na realidade do Senhor, eu creio. E eu quero agradecer a vocês por ter derramado da vida de vocês aqui pra gente. Que o Senhor abençoe. Eu sei que vocês são resposta para esse tempo aí no Rio de Janeiro. Eu sei que a Igreja do Amor está chegando aí, viu? E a gente vai visitar vocês. E um beijo nos meninos. Um beijo nos meninos. Um beijo em Elô, em Pedrinho. Que eles continuem crescendo em Deus. Que realmente seja um tempo de grande estabilidade em Deus e profundidade. Amém. A oração da gente é que vocês sejam cada vez mais profundos em Deus. Obrigada por expor o coração um pouquinho aqui, o tempo, e vamos com tudo. Viver o que Deus tem para as nossas vidas. Deus abençoe. Como eu disse a vocês, vou falar aqui ao vivo, vai ser vai chegar, Amém. Vai alcançar tantas pessoas como cura, entendimento. Amém. Porque o Senhor não faz nada em vão, Ele é intencional em tudo que Ele faz. Então, se Ele falou... Amém. Amém. E Ele realmente tem o maior prazer, porque quando a gente obedece, né, que a gente tem aquilo que a gente estava falando, obedece ao Senhor, pode ser que Ele se encarregue de fazer tudo o resto. Meu Deus abençoe. Amém. Privilegiado. Amém.
Amém. Então amanhã tem outra live, quarta tem outra, quinta e sexta vai ter uma entrevista topada com os pastores que vai chegar. Já está gravado, então vai ser top. Então vamos ficar juntinho. Eu vou deixar salva a live aqui, vou botar no canal do YouTube, manda para um monte de gente, minha gente. Teve pouca gente aqui com a gente, mas eu sei que foram alcançados, mas é porque está tendo a escola de líderes. A nossa igreja não para. E se a gente for tentar conciliar tudo, a gente nunca vai conseguir, mas tá tudo certo. E vamos divulgar, e vamos com tudo. Amo vocês, viu? Beijo! Tchau! Beijo!